Ah, mais um dia aqui estamos com alunos, vamos bater um papo e falar do tema de hoje que está aí nos veículos. Vocês devem ter visto que o Lula foi, não sei se louco, corajoso, mas falou sobre algumas questões polêmicas aí, né, de Israel, Palestina. Ele acabou de dizer, de comparar. A gente vai ver os vídeos, reagir direitinho já já. Mas diz Israel, né, e o primeiro-ministro, né, Netanyahu, disse que ele cruzou a linha vermelha e que, né, enfim, pareceu uma ameaça, né? Tá todo mundo falando disso aí. Nos veículos estão saindo as últimas notícias. Da última vez houve a crise que houve, porque nós sabemos que o Soros é de lá, né, os Rothschilds, pessoas muito poderosas conseguem, né, manipular o mercado ali, então fica difícil ir contra todo esse organismo, né? Por isso que é difícil você ver quem que tem essa coragem ou loucura de enfrentar isso. E a gente não está falando da Bíblia, da Torá, né? Eles são mais ateus do que qualquer coisa, né? Os Soros, os Rothschilds, eles usam só as vantagens que eles têm ali de nascer dali, ter a descendência, mas não são servos da Torá de verdade, né? Eles promovem a cultura woke que vocês bem conhecem. Inclusive essa Israel aí é recorde de aborto desde a década de 70. Lá você pode abortar em sigilo por adultério. Lá tem a maior passeata LGBT, no único lugar que Deus proibiu, pediu para que não fizesse. Ali é onde eles fazem questão de fazer mais que em qualquer lugar do mundo. É o lugar onde mais tem ateu, né? A maior parte da população lá é ateu. Então essa Israel é a falsa Israel que Cristo denunciou. É a Israel que segue o Talmud, não segue a Torá. O Talmud fala as coisas mais terríveis que você pode ler. E a partir daí, você tira a sua conclusão. São coisas polêmicas, são difíceis. Os rabinos muito conceituados são talmudistas, né? O Talmud é o registro dos fariseus. Os fariseus são aqueles denunciados por Cristo, por terem certos conceitos que nada tem a ver com a Torá, né? A Torá é sagrada, é respeitada, é amada, admirada e temida do céu ao inferno. Mas o Talmud são as leis de homens que Cristo denunciou e que até então não estavam registradas. Poderia ser só uma loucura daquele rebeldinho, né? Mas agora eles mesmos, graças a Deus, tiveram que registrar diante de situações em que se encontraram. E o Talmud revela o que eles pensam, o que eles sentem, e eles mesmos escreveram aquilo. E eles têm que temer a Deus e temer a justiça, a verdade, e não nós, né? Nós não devemos temer a verdade é a verdade. E o Lula, por loucura ou coragem, tem denunciado isso. Eu fico triste de ver tantos cristãos defendendo essa falsa Israel, que odeia Cristo, inclusive, zombam de Cristo. Cristo é piada para eles. Mesmo que eles vivam sob o nome de Cristo, você tirar Cristo e os países cristãos, Israel acaba amanhã. Eles vivem de Cristo e zombam de Cristo, não aceitam Cristo, odeiam Cristo até hoje. Que caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse homem, eles disseram. Os romanos disseram, lavam minhas mãos. Né? Eles se orgulharam de matar e até hoje parecem não se arrepender. Embora vivam do nome de Cristo, embora o tempo tenha recontado sobre o nome daquele rebeldinho que eles cuspiram, embora tudo gire em torno dele, ele tenha levado o Deus de Israel e os patriarcas, onde Israel por si só nunca conseguiu ir. Cristo levou nos 4 cantos da terra. Cristo fez Israel ser grandiosa, poderosa como é. Para isso, para explodir inocentes que rezam o dia inteiro, enquanto vocês expandem seu território aborteiro, vocês acham que Deus, os profetas, os patriarcas, os amados por Deus estarão de acordo com isso? Que vocês explodam quem reza o dia inteiro para que expandam seu território aborteiro? Isso é a Torá viva? Essa Israel é a Torá viva? Então eu acho que vocês sabem bem a resposta. E é triste ver que tantas pessoas inteligentes, admiradas, como eu já cansei de elogiar aqui o Kataguiri, o Nando Moura, pessoas aqui que poderiam fazer toda a diferença, estão aí também embriagados, conforme prometido foi, defendendo o recorde de aborto, de promiscuidade. Os financiadores da cultura woke em todo o mundo, republicanos e democratas nos Estados Unidos defendendo essa falsa Israel aborteira. Não é a esquerda não, porque Putin, a Rússia, a China não concordam com essa zona que eles fazem. Eles promovem isso porque o Talmud explica muito bem, porque eu não posso nem falar aqui, né? É claro que não. Até entre eles, os bons que denunciam sofrem. Você não tem voz para falar contra eles. Muitos judeus estão falando a verdade, denunciando essa falsa Israel, e eles sofrem com isso. E é triste ver pessoas que deveriam acordar, deveriam ter a capacidade de reconhecer a verdade, ainda afundando, se perdendo nesse mundo de ilusões, talvez por ganância, talvez porque não querem enfrentar o mercado tão poderoso. Você é louco, Lula, de contestar os poderosos, só porque mais de 50% dos bilionários americanos são de lá, de Israel? Só porque a maior parte deles... Aí as coisas começam a se conectar, você começa a desconfiar.
Deus prometeu esse poder para que eles fizessem o mundo amar, reconhecer a Deus. Não rir, duvidar dele como fazem hoje. Não para que vocês promovam essa orgia no mundo inteiro, atropelando nossas crianças, nossa sanidade. Pegue os financiadores, pega lá os Soros e vê se ele não financiou os dois lados dessa briga aí. O Hamas tem registros dos dois lados. Você vendo esses mesmos financiando esse conflito por interesses, por lucro, por ganância, para poder movimentar os nossos medos, os nossos receios, as nossas decisões, tudo girando em torno dali. Até quando a gente vai defender que pessoas explodam inocentes, para que expandam um território aborteiro, traidor de Deus, traidor da Torá? Vocês têm o poder de fazer o mundo amar e respeitar a Deus. Vocês fazem o mundo duvidar, rir, odiar a Deus. Então essa é a verdade. Quanto canal não perdi, quanto tempo, quantos prazeres, o que a gente poderia viver, fazer. A gente está aqui falando a verdade, para defender a Torá verdadeira, a Israel verdadeira, para proteger vocês, desses que, representando o seu nome, estão destruindo aquilo que vocês deveriam manter. Levantem-se, vocês que são os bons, vocês que enxergam que essa Israel não é a Torá viva, vocês que enxergam que a Torá viva não é aborteira como essa Israel é. Vocês que sabem que isso não é verdadeiro. Essa foto dos Rothschilds no parlamento, no Supremo Tribunal Federal de Israel. Esses Rothschilds financiadores da cultura woke no mundo inteiro. De aborto, de promiscuidade com criança. Destruindo nossas mulheres, o futuro delas, a esperança, mães da vida se tornando mães da morte. Vocês financiam a desgraça no mundo inteiro. Vocês sabem que isso não é a Torá viva. Vocês sabem que Deus não está assinando isso. Você não pode dizer que isso é obra de Deus. Essa é a Israel de Deus. Deus mandou expandir. Não compare isso com a Israel da Bíblia. Ó, na Israel da Bíblia também a gente teve que expulsar cidadãos para expandir. Cidadãos que ofereciam seus filhos ao fogo. Hoje quem faz isso são vocês. Não sejam cínicos, hipócritas. Vocês vivem da morte de Cristo. Sem Cristo vocês acabariam amanhã. Vocês vivem daquele que vocês zombam diariamente. O que vai sobrar para vocês se não for a misericórdia, a insistência, o risco que corremos para dizer a verdade, para que alguns de vocês se salvem diante da misericórdia daquele que tanto vos ama?